Hoje alguém irá morrer de fome. Hoje o frio vai calar mais uma voz. Em algum lugar, em alguma esquina eu sei, corações que sofrem sem ter forças pra viver. Hoje alguém irá ficar sozinho, abraçado à pena de não ter um lar. Em qualquer lugar é bem fácil encontrar gente sem carinho, sem motivos pra sonhar. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Hoje é tempo de fazer milagres, ajudando os outros, estendendo a mão. É preciso amar sem nenhuma restrição, transformar a vida de quem já não tem razão. Pare um minuto e olhe ao seu redor. Temos uma obra linda a fazer. Em qualquer lugar, em qualquer esquina aqui, leve a esperança e amor pra repartir. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Haverá mais alegria e vontade de cantar, sorrisos tão sinceros e crianças a brincar. Diferença só se faz ao estender a mão. Diferença a gente faz abrindo o coração. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a
Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Deus os abençoe. Deus seja louvado pela sua presença aqui nessa noite. Boa noite também a você que nos acompanha pela internet. Seja muito bem-vindo. E pode estar interagindo conosco através das nossas redes sociais, o nosso Twitter, @seteprofética. Curtir nossa página lá no Facebook, facebook.com/seteprofética. E nos seus comentários, nas suas perguntas, nos seus pedidos de orações, vocês podem estar usando a nossa hashtag #seteprofética, que logo após a nossa programação, nós teremos um vídeo chat onde o pastor estará respondendo as suas perguntas e também atendendo os seus pedidos de orações. Neste momento, nós aqui iremos ouvir uma mensagem musical cantada por Evelyn. Medite na letra dessa música. Eu tô ficando... Não há maior
Amém. Deus seja louvado por essa linda música, que o seu nome possa ser sempre honrado com os nossos louvores. Neste momento, chegou agora a hora das entrevistas. Nossa equipe saiu às ruas para saber a opinião das pessoas sobre o nosso tema de hoje, que é o juízo final. Vamos ver o que é que as pessoas têm a dizer sobre esse tema. Um dia todos vão estar diante de Deus para receber a recompensa do juízo final. Quer seja para o bem ou quer seja para o mal. Deus, Ele irá julgar todas as obras, até as obras que estão escondidas. Você tem medo do juízo final? Não, Por que não? porque, na minha opinião, eu vou para o céu. Você tem medo do juízo final? Não, Por que não? porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz e não sei não, eu não tenho medo não do juízo final. André Delmano para o 7 Profética. Nós possamos entender melhor. E neste momento, nós iremos todos juntos, numa só voz, louvar o nome do nosso Deus, através dos nossos louvores. És o meu refúgio. És meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, Bem forte, és o meu refúgio. és meu refúgio, Vamos louvar, hein? minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor.
meu Deus. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Neste momento eu convido a todos a se colocarem de pé para nós cantarmos juntos a música tema da nossa conferência, que é A Única Esperança. Vamos todos louvar o nome do nosso grande Deus. Só Deus, uma verdade, uma missão, ao clamor do mundo, por salvação, ao amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Aceita, pois, este meu louvor como gratidão
Vamos orar? Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa para mais um tema da Conferência Profética. Que o Senhor nos abençoe para que todos nós possamos, Senhor Deus, ser aprovados no juízo divino. Por favor, nos abençoe os amigos que estão aqui conosco na igreja, os irmãos que já chegaram, os que estão vindo, e também abençoe os nossos amigos que estão conosco pela internet. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Boa noite. Muito bem, Deus seja louvado pela sua presença. E hoje estamos na nossa 13ª noite, né? Deus seja louvado por isso. Hoje o tema é o juízo final, né? E aqui nós temos a lição que você vai levar para casa do tema desta noite, tá certo? E você que está conosco pela internet, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui da cidade de Irecê, fazendo essa conferência e transmitindo ao vivo pela internet. Seja muito bem-vindo. Bom, deixa eu dar alguns abraços aqui para alguns que estão conosco aqui. Quero mandar um abraço para o Renilton Oliveira. Renilton Oliveira, ele é adventista e é lá de Morpará. Morpará, eu imagino que deve ser uma cidade aqui da Bahia, né? Muito bem. Um abraço para você, meu jovem. Deixa eu ver aqui. Um abraço também, novamente, para o Abraão Jamba, que está lá de Angola, novamente conosco. Um abraço para você, meu jovem. E também para o Marcos Feliciano, que é da cidade de Paz, lá na Angola. Um abraço carinhoso para todos aí de Angola. Também um abraço, deixa eu ver, para Sara Lopes, que todas as noites tem nos acompanhado, lá de Portugal. Um abraço para você, Sara. E também um abraço para minha esposa, que está assistindo em casa. Temila, um abraço para você. E também um beijo no seu coração. Muito bem. Você que está conosco pela internet, você pode interagir conosco através das nossas ferramentas que nós temos aí. Por exemplo, nós temos aí o Twitter. Se você tem um Twitter, você pode mandar uma mensagem para o @7profética. E, se caso você não tem, você pode entrar em contato conosco através do Facebook, facebook.com/7profética. E aí, no nosso site, nós temos um bate-papo. Para você participar do bate-papo, você dá um clique, escreva a sua mensagem, e quando você der Enter, vai abrir a opção para você colocar o seu nome. E aí, pronto, você já entra no bate-papo e a nossa equipe vai estar ali para, assim, interagir com você, ok? Muito bem. Queridos, estamos aí chegando ao final e o tema de hoje na Conferência Profética é o juízo final. Muitos têm medo do juízo, né? Outros não. Talvez os que não têm medo do juízo é porque não sabem o que é o juízo e o que é que está em jogo, né? Talvez isso. Outros porque, infelizmente, não acreditam mesmo nessa questão do juízo. Mas hoje, no grande conflito, nós vamos aprender sobre essa questão do juízo. Então, vamos abrir a Bíblia daqui a pouco. Mas antes, eu vou mostrar um pequeno vídeo que vai ilustrar o tema dessa noite. Presta atenção nesse vídeo aí. Um homem caiu num buraco. Embora tentasse, ele não conseguia sair. Um viajante passou por ali e orientou o homem a meditar para purificar sua mente, e disse que quando ele atingisse o nirvana, todo o sofrimento cessaria. O homem fez o que lhe foi ensinado, mas ele continuou no buraco. Outro homem apareceu e explicou que o buraco não existia, nem de fato o homem. Tudo era uma ilusão, e o homem que não existia continuou no buraco. Outro andarilho apareceu. Ele instruiu o homem a praticar boas obras para melhorar seu karma. E embora ele estivesse morrendo no buraco,
ele poderia se reencarnar. Outro guia olhou para baixo. Ele ensinou o homem a orar 5 vezes por dia, voltado para Meca, a jejuar e seguir certas regras. Se ele fosse fiel, um dia, talvez, ele seria libertado. O homem fez o melhor que pôde, mas ele estava perdendo as forças e ainda permanecia no buraco. Então outro homem apareceu. Havia algo diferente nele. Ele chamou o homem e perguntou-lhe se ele queria ser libertado. Esse homem desceu no interior do buraco. Ele tomou o homem em seus braços e o trouxe para a luz. Então o homem, que não conseguia sair sozinho do buraco, agora estava salvo. Muito bem, aí voltamos. Então, ou seja, esse vídeo nos mostrou a realidade, não é? Todos os seres humanos, por causa do pecado, caíram dentro de um buraco. E muitas das vezes o ser humano tenta sair pelos seus próprios esforços e até mesmo, de acordo com o vídeo, esforços até religiosos, né? Tem pessoas que pensam que vai para o céu porque fez o bem para as pessoas, né? Outros pensam que quanto mais boas obras fizerem, mais eles terão ali o agrado de Deus. Outros, por exemplo, acreditam que se colocar uma bomba no corpo e você matar o maior número de pessoas para defender o Deus dele, ele vai chegar no céu e vai encontrar 10 virgens esperando. E assim por diante, né? Existem várias e várias teorias. Você pode escolher qual você quer seguir. Mas a Bíblia, ela não apresenta teoria, ela apresenta verdade, né? E nós vamos aprender a verdade sobre este tema, o juízo final. Então hoje nós vamos aí aprender essa questão do juízo final. Queridos, vamos abrir a Bíblia? Bíblia na mão e Jesus no coração. Você que está conosco pela internet, pega a sua Bíblia agora e vamos aprender tudo sobre este tema, tá certo? Vamos lá? Vamos abrir aí a palavra de Deus aí agora. Queridos, o tema do juízo é um tema que todos nós devemos ter consciência, não é? E um texto que vai mostrar essa questão da consciência, da questão do juízo, é esse texto aí, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Então, olha só, o apóstolo Paulo diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então está. O texto diz que todos nós estarão, todos os homens estarão um dia diante de Deus. Não tem como escapar desse juízo. A Bíblia é claro, todos nós vamos estar diante de Deus e vamos responder de acordo com o bem ou mal que nós, por meio do corpo, temos feito, não é? Aqui, por que o apóstolo Paulo está colocando o termo corpo? Porque o contexto da passagem vem falando de promiscuidade sexual, vem falando de tudo que o ser humano hoje faz com o corpo. E tem pessoas que arrebenta com o corpo, né? Coloca piercing, faz buraco aqui, buraco lá e assim por diante, marca o corpo todo e também outras coisas também, né?
Então, ou seja, o apóstolo Paulo estava falando e dando este enfoque. Mas esse tema do juízo não é só aqui em 2 Coríntios, mas também nós encontramos em outras partes da Bíblia, né? Como, por exemplo, lá em Eclesiastes. Muito bem, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes 12, 14. Muito bem. Eclesiastes 12, verso 14. Muito bem. Prontinho? Então diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão, de que forma? Quer sejam o quê? Quer sejam más. Então aí está. Deus, então, de acordo com o que nós temos aqui, Deus trará a juízo todas as obras, mesmo as escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, ou seja, o tema do juízo, tanto o apóstolo Paulo, quanto também agora aqui Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz que todos vão estar diante do tribunal. Todos. Né? Então, ou seja, não é uma opção. Né? Não é uma opção. Agora, imagine só aquele pecado que você cometeu que ninguém sabe. Imagine aí. Né? Deus sabe. Tem tudo registrado. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do registro. Então, no juízo, nós temos tudo ali. Agora, é claro e evidente que se você se arrependeu, se você estudou a Bíblia, conheceu a verdade, desceu às águas batismais, toda a sua vida passada, ela é apagada, como diz a própria Escritura. Né? Agora, caso não, então está tudo registrado. Bom, o juízo, ele compõe 3 fases. 3 fases. Vamos ver aí. As 3 fases do juízo. Tá certo? Bom, as 3 fases do juízo é composta pela investigação, certo? A primeira parte é a parte investigativa, tá? Essa investigação, ela é feita pelo próprio Cristo Jesus. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais. A segunda parte é a parte de comprovação, ou seja, vai comprovar o juízo investigativo. A investigação vai ser comprovada ali. E a terceira, execução. Quer seja vida eterna, ou quer seja morte ali eterna. Muito bem. Então, essas são as 3 fases. Vamos começar pela primeira fase. A primeira fase nós encontramos em Apocalipse capítulo 14. Vamos lá em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. E vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém? Então aqui está a primeira fase do juízo, e essa primeira fase, ela se cumpriu juntamente com outra profecia, que é a profecia de Daniel 8, verso 14, que depois de 2.300 anos, começaria uma segunda fase do ministério de Cristo no céu. Cristo, quando ele subiu aos céus, depois da ressurreição, ele começou ali uma fase de sacerdócio, uma fase no lugar santo do santuário, como nós aprendemos o termo santuário ontem. E o juízo investigativo, ele ocorria na época do santuário terrestre, quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santos dos Santos, quando entrava no lugar santíssimo. E quando ocorria isso,
ocorria exatamente uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. E, de acordo com a profecia de Daniel 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa purificação do santuário só ocorreu depois de 2.300 anos. E como nós temos em Daniel 9, versículo 24 e 25, essa questão da explicação de quando começa a contar os 2.300 anos, nós chegamos em 1844, né? Então, ou seja, ali em 1854 foi quando, então, Jesus sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo. Depois nós vamos ler um texto bíblico falando exatamente isso. Mas só para explicar para vocês que esta fase está acontecendo desde 1844, quando Jesus começou ali no lugar santíssimo o seu juízo investigativo, ok? Então está acontecendo agora. Bom, então nós vimos aí de que Apocalipse disse que esse evangelismo, essa investigação, melhor dizendo, acontece agora. E o que mais diz lá? Que nós devemos fazer o que, igreja? Nós devemos fazer o que? Temer a Deus, né? E também nós precisamos ali dar-lhe glória, né? E também precisamos fazer o que? Adorar aquele que fez os céus e a terra. Então, isso tudo é a parte do juízo investigativo. E a igreja tem que levar as pessoas a adorar o Criador, né? E nós já aprendemos que o sábado é um dia para isto. É o feriado de Deus semanal. A cada 7 dias, um sábado, para descansar e para adorar o Criador dos céus e da terra. Amém? Muito bem. Queridos, aqui está. A segunda fase, ela ocorre durante o céu. O juízo de comprovação será durante os 1000 anos. E para isso eu convido você a abrir lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos lá. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. E nós vamos ler aqui alguns versos aqui. Como, por exemplo, vamos ler aqui o versículo 4. Vamos ler aqui o versículo 4, que diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de, o quê? Julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a quem? E nem tampouco a sua... E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? Muito bem, Jesus volta, e depois de Jesus voltar, ele sobe aos céus, e depois de ele subir aos céus, junto com os salvos, começa esse juízo, e esse juízo é para comprovar o quê? Quem foi salvo? É claro, quem foi salvo já está lá, né? Mas é para comprovar por que as pessoas se perderam. Por que há seres humanos que não se salvaram? Por quê? Né? Agora, tem um outro texto ainda que vai fortalecer esse princípio dos justos, dos salvos, fazerem esse julgamento. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 6, verso 2 e verso 3. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Vamos lá? Diz assim:
Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Olha aí como é que a Bíblia é clara. Então, ou seja, os salvos hão de fazer um julgamento. E que julgamento é esse? Na realidade, vamos comprovar durante os 1000 anos por que as pessoas não foram salvas. Portanto, nós vamos aqui agora ver essa parte da comprovação. E nessa parte aqui, quando nós estivermos no céu lá, 3 surpresas vão ocorrer. 3. Sabe qual é a primeira? Essa aqui. A primeira é estar no céu. A primeira surpresa é você estar no céu. Bom, quais seriam a segunda e a terceira? Muito bem, a segunda é a seguinte: pessoas que imaginamos que não irão para o céu, poderão estar lá. Um caso bíblico aqui, um fato bíblico. Estava ali Estevão pregando sobre Jesus, estava pregando a Cristo, e ali Saulo pegou Estevão junto com ali os judeus, e levou Estevão para uma praça, e pegaram as pedras, e apedrejaram Estevão até a morte. Mas antes de Estevão morrer, ele viu a Saulo, que estava com as roupas dele ali, e viu também Jesus à direita de Deus, e ali ele morreu. Bom, Estevão morreu sem saber o que aconteceria com Saulo, porque depois desse episódio, Saulo, ele foi para Damasco para perseguir outros cristãos, e o que aconteceu? Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali então, ele se converteu e se tornou um grande apóstolo Paulo. Amém? Agora, chega no céu, Estevão salvo, Paulo salvo, e agora os dois se encontram. Imagine só a reação de Estevão, porque Estevão não sabe o que aconteceu, Paulo sabe o que aconteceu, que ele participou, infelizmente, desse assassinato, mas ele se converteu e ele foi salvo por isso, por ter entregado a vida a Jesus. Mas Estevão não sabia. Assim, meus queridos, imagine você chegar lá e encontrar um bandido. Eu vou ilustrar com coisas fortes aqui agora. Um bandido que matou sua esposa. Imagine você chegar no céu e encontrar um estuprador que pegou a sua filha, e ele está salvo. Imagine você chegar e encontrar aquela pessoa que você não daria nada por ela, e ela está salva. Então, muitas surpresas vão acontecer, e dúvidas também vão surgir. E a terceira, portanto, é esta: pessoas que pensamos que irão naquele lugar, poderão não estar. Imagine se você chegar lá e não encontrar o seu pai, não encontrar sua mãe, não encontrar seu esposo, não encontrar sua esposa, não encontrar os seus filhos. Imagina você chegar lá e não encontrar um pastor. Imagina você chegar lá e não encontrar um pregador do evangelho, um irmão que para você era referência na igreja. Imagina você chegar lá e não encontrar aqueles que pregaram a palavra para você. Então, ou seja, tudo isso aqui com certeza vai acontecer. E aí vai acontecer o quê? Uma dúvida. E é aí, o tema de amanhã vai ser a sequência do tema de hoje. É aí que Deus vai dar um livro para você, e amanhã eu vou dizer que livro que é esse. Ele vai entregar um livro para você, aonde você vai comprovar o porquê que a pessoa não foi salva, ou o porquê alguém foi salvo, Então, ou seja, 1000 anos para poder esclarecer todas as dúvidas da mente de todos os salvos. Bom, terminando os 1000 anos, terminando essa fase, a segunda fase do juízo, que é a comprovação, vem aí a terceira fase. E a terceira fase nós lemos ali em Apocalipse agora, tem Mateus, vamos ler Mateus
Mateus ali, 25, versículo 34 e 41. Né? Vamos ler Mateus aqui, 25. Mateus 25, versículo 34 e depois o 41, tá certo? Quando Jesus voltar, ou quando ocorrer essa questão de julgamento, depois dos 1000 anos, nós vamos encontrar dois grupos. Primeiro, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando, igreja? Desde a fundação do mundo. Bom, esse é o grupo da direita. E o grupo da esquerda, quem é? Então, verso 41, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, olhem para cá agora, bem, dois grupos. Qual é o grupo que você vai fazer parte? Eu não sei. Você que está conosco pela internet, qual é o grupo que você vai fazer parte? O da direita ou da esquerda? O da direita, vinde benditos do meu Pai. O da esquerda, apartai-vos. E olha só, viu? Muitos que vão, infelizmente, fazer parte do grupo dos perdidos, ilustrando aqui os da esquerda, foram religiosos, né? Se diziam pregadores da palavra, se diziam estudadores da Bíblia, e eles se perderam. Você quer ver? Mateus 7, 21. Vamos lá para Mateus agora 7, 21. Mateus 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos lá, Mateus 7, verso 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar então? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado nós em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Mas pastor, não é a vontade de Deus fazer o bem para as pessoas? Não é a vontade de Deus profetizar, pregar a palavra de Deus? Não é a vontade de Deus fazer milagre? Não é a vontade de Deus expulsar o demônio de uma vida de uma pessoa? Sim. Mas mais do que isso e qualquer outra coisa, é guardar os 10 mandamentos. É guardar os 10 mandamentos. É guardar toda a palavra de Deus. Não é você ser, sabe, metade. Ou, né? Você tem 90%. Não é você ser 90%, é 100%. Então, Jesus está falando claro aqui. Para não restar dúvida, Marcos capítulo 7. Para não restar dúvida, o quanto nós precisamos estar atento a este tema, Marcos 7, verso 6, vai falar exatamente o que eu acabei de dizer com respeito aos 10 mandamentos. Marcos capítulo 7, versículo 6. Diz assim, Marcos capítulo 7, verso 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí vem o verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Está claro? Então, você tem uma escolha a fazer. Você segue a tradição dos homens ou você segue os mandamentos de Deus? Você tem que escolher. Agora, saiba que se você escolher seguir a tradição dos homens,
Ah, eu vou continuar na minha igreja mesmo. Ah, eu vou continuar seguindo meu pastor. Ah, eu vou continuar seguindo isso. Se você seguir igreja, seguir instituição, seguir homens, infelizmente, quando você chegar no juízo, você, infelizmente, não vai estar entre os salvos. Porque Jesus vai olhar para você, você vai justificar, né? Toda a justiça própria, que você fez isso, que você fez aquilo, que não sei o quê, que você foi um grande pregador, que você aquilo outro. Jesus vai falar: meu amigo, eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Sinto muito, mas você não está entre os salvos. Mas, aqui, se você quer guardar os mandamentos de Deus, quer fazer a vontade de Deus, então você está no caminho certo. Amém? Bom, Apocalipse 20, versículo 9, vai nos falar o que é que vai acontecer nesse momento do juízo final, ou seja, o final da terceira fase, quando assim acabar os 1000 anos. Acabou os 1000 anos e nós vamos ver o que é que vai acontecer, né? Acabou os 1000 anos e nós vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Diz assim o versículo 9: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os o quê? Consumiu. Então, ou seja, tem muitos que acreditam aí num tal do fogo eterno. Inclusive a lição dos Escola Sabatina está falando sobre essa questão essa semana. Mas o que está dizendo aí é o seguinte: cai fogo do céu e consome. Né? Desse negócio da pessoa ficar eternamente queimando, isso não é bíblico. Embora muitos tentam pegar a Bíblia e entender. Deixa eu só dizer uma coisa aqui: a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então muitas das vezes pega ali a tradução que for para nós, e se a tradução tiver traduzido errado, como é que fica? E aí, como é que fica? Por isso que você tem que analisar o texto original e ver o que está escrito. Então, por exemplo, nem em grego, nem em hebraico, nem em aramaico você vai encontrar a palavra inferno. Não existe a palavra inferno no original. Não existe. A tradução, o que temos nós temos ali em grego o Hades e temos em hebraico o Seol, que são as duas palavras. E sabe o que ela significa? Traduzindo em outras palavras, sepultura. Então não existe esse negócio do inferno, que as pessoas ficam queimando lá não. Porque o inferno, que no grego, tanto no hebraico como no grego, o significado é um lugar coberto de terra, e quando a pessoa morre, o corpo dela vai para onde? Vai para o cemitério, abre uma cova, enche de terra e ali enterra. Ou seja, ali é o inferno. Inferno nada mais é do que ali uma cova, sepultura, sarcófago, o nome que você quiser dar. Mas é o lugar onde o corpo fica. Então não existe esse negócio que a pessoa fica queimando lá. Não existe. Inclusive, domingo, né, provavelmente vocês vão ter um outro pregador aqui. Eu vou estar ausente, eu vou estar no IAN. Então, ou seja, vai ser o tema da morte. Ali vai ser explicado toda essa questão aí, o que acontece quando a pessoa morre. Mas com respeito à terceira fase do juízo, a questão do fogo que cai e consome, consome mesmo. Certo? Porque Deus, imagine aí, você no céu e vendo a sua mãe queimando lá eternamente lá. Isso é anti-amor. Deus jamais faria um negócio desse. Né? Muito bem, explicações à parte, aí está a terceira fase da execução, que essa fase ocorre depois dos 1000 anos. E nós temos aí, nessa fase, 2 grupos, né? Nós temos o grupo da direita e temos também o grupo da esquerda. No grupo da direita, Jesus vai dizer o quê? Não, nem parece que vocês querem ir para lá. O grupo da direita diz o quê, gente? Sim. Muito bem. Mas, infelizmente, aqueles que fazerem parte do grupo da esquerda vai dizer o quê? Apartai-vos. Ou você está no grupo da direita, ou está no grupo da esquerda. Você que escolhe. Mas um certo é que um dia todos nós estaremos diante do juízo, tá? Bom, e nós vamos ver agora, na fase do juízo, quem é quem. Nós vamos ver, por exemplo, quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador, quem são as testemunhas, quem são os réus e que lei, qual é a base para Deus fazer esse julgamento, ok?
Nós vamos comprovar agora. Bom, aí está o diagrama, né? E nós vamos ver cada fase. Na primeira fase, quem é o juiz? Muito bem. A primeira fase, o nosso juiz é Deus. Bom, e na segunda fase, quem vai ser o juiz? Os justos, os salvos ali que vão fazer essa análise dos livros ali que nós vamos ver o tema de amanhã. E na terceira fase, quem é o juiz que dá a sentença? Muito bem, Jesus. Bom, na primeira fase, quem é o nosso advogado? Quem é? Muito bem. E na segunda fase, o que vai acontecer? E na terceira? Então, tanto na segunda quanto na terceira, não tem advogado, não tem defesa. O momento de você ter um advogado é agora, e esse advogado é Jesus Cristo, amém? E o acusador, quem é o acusador? E na segunda fase ele vai estar como? Preso. Por que preso? Ele não vai poder acusar ninguém, porque ele vai estar 1000 anos na terra aqui sozinho. Não vai ter ninguém vivo para ele poder acusar. E também na terceira fase, vai ser ele. Por que vai ser ele? Porque em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, diz o seguinte: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Só tem que estar bom. Então, ou seja, ele vai, mesmo depois de 1000 anos, o diabo estando vendo o resultado de tudo que ele fez, ele não vai se converter. Ele não vai mudar. E aí, quando ressuscitar os ímpios, ele vai juntar os ímpios para tentar assaltar e tomar a cidade de Deus. Bom, quem são as testemunhas na primeira fase? Quem é? Muito bem, os anjos. E na segunda fase, quem é? Os anjos também. E na terceira fase, quem é? Os anjos. E o réu na primeira fase, quem é? Olha aí, tá vendo? O justo, o julgamento, presta atenção, muita gente tem medo do juízo. Você não precisa ter medo do juízo. Porque o juízo é para os justos. Jesus até mesmo fala isso. Os ímpios não precisam de julgamento. Já está julgado. Já está julgado. Pelas suas ações, ele já está julgado. Agora, os justos que se batizaram, entregaram a vida a Jesus, mas mesmo assim, ainda continuam com a natureza pecaminosa, e aí às vezes cai aqui, levanta, e cai, levanta, esse sim precisa de advogado, esse sim precisa de ter um intercessor. Agora, e na segunda fase, será que, quem são os réus? Aí já muda, na segunda fase os réus são os ímpios, e na terceira fase são todos, aí é onde Deus vai dar a recompensa para os dois grupos. A recompensa será a vida eterna. O outro, infelizmente, morte eterna. Agora, qual é a base de tudo isso? Qual é a base do juízo? Porque vocês sabem de que hoje, quando o tribunal se reúne para julgar alguém, a base é a lei. Mas que lei que eles usam? Claro, a lei depende, de onde o camarada, ou a lei de trânsito, ou a lei do Código Penal, enfim, tem tantas leis aí que o povo nem sabe quantas leis tem. Mas qual é a lei que Deus está usando para poder fazer o julgamento? Qual é a lei? Os 10 mandamentos. Todas as fases ali, nós vemos ali que a base é os 10 mandamentos. Aí, você é religioso, você é cristão, mas não guarda o sábado, você também vai estar, infelizmente, em pecado. Vai estar pecando. Você não guarda a lei, pelo contrário, muitos dizem por aí, a lei foi abolida. Não vá nessa, porque isso aí é mentira. A lei nunca foi abolida. Como Deus vai abolir a norma do julgamento? Não tem como. Vocês querem ver a prova disso? Abra em Tiago, só para você ver. Abra em Tiago. Está aí próximo aí, de Apocalipse, onde você estava aberto ainda há pouco. Tiago capítulo 1. Aliás, vamos ler o capítulo 2, versículo 10 e diante. Você que está conosco pela internet aí, abra aí também a sua Bíblia em Tiago 2, verso 10. Tiago 2, verso 10. Que diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se você não adulteras, porém matas, venha ser transgressor da lei. Aí vem, ó o verso 2. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Viram? Então, ou seja, a base para o juízo de Deus é os 10 mandamentos. E aí, como pode agora alguns pastores, igrejas, algumas religiões dizer que a lei foi abolida? Isso aí é um ensino satânico. Satanás ensinou isso para que as pessoas não se preparassem para o juízo de Deus. Queridos, aí está. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus no tribunal. Não tem para onde escapar. Eu não sei qual parte que você vai estar. Eu não sei se você vai fazer parte do grupo da direita ou do grupo da esquerda. Hoje, Jesus Cristo é seu o quê? E amanhã, Ele será o seu juiz. Agora presta atenção. Se você aceitou Jesus, você está fazendo a vontade dEle, você está seguindo os mandamentos, guardando toda a palavra. E aí, Jesus Cristo é seu advogado hoje. E amanhã Ele se torna seu juiz. Eu pergunto, quais são as chances de você perder? Nenhuma. Agora, se você hoje não tem Jesus como seu advogado, infelizmente você tem todas as chances de perder. Portanto, queridos, saiba que um dia Cristo morreu na cruz do Calvário. Saiba que um dia Ele se entregou por você. Saiba que um dia Ele vai voltar nas nuvens dos céus e vão levar para o juízo ali de comprovação. Satanás tentou destruir a lei. Satanás tentou acabar com tudo. Hoje você sabe, hoje você tem que tomar uma decisão. Hoje você tem que escolher. Você está diante de vida ou morte. Eu não sei qual que você vai escolher. Se você vai seguir o caminho da vida ou o caminho da morte. Mas uma coisa eu sei. Todos aqueles que infelizmente não estiverem se preparando, a volta de Jesus não vai ser alegria, mas vai ser tristeza. Eu sei que muitos às vezes não conseguem entender, mas Jesus te ama tanto que se entregou por você. Portanto, saiba que um dia Jesus morreu na cruz, é verdade, mas um dia, um momento, no terceiro dia, Ele desceu da cruz e Ele ressuscitou, subiu aos céus, começou o seu ministério santuário celestial. E ali, Jesus então, em 1854, mais exato, no dia 22 de outubro, Jesus entra no lugar santíssimo e começa a fazer um juízo investigativo. A sua vida está sendo passada diante do juízo investigativo. Como é que está a sua vida? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Hoje pode ser o seu grande dia, que o seu nome está sendo passado lá. E você, será que vai abraçar Jesus? Será que você vai se preparar? Jesus todas as noites, Ele tem mostrado para você aqui na conferência profética, ali as profecias se cumprindo, Ele mostra e tira a cortina e mostra o cenário que está acontecendo. Apocalipse é um livro forte. Por que é um livro forte? Porque vai falar de coisas atuais, vai falar das mentiras, dos enganos que tem por aí. E o relógio está avançando, o tempo profético está avançando, e você não pode mais perder tempo, você tem que tomar uma decisão. Nós já aprendemos tantas verdades aqui, agora é a hora de você tomar a decisão, porque somente agora é o momento que Jesus bate no seu coração. Você vai ouvir? Você vai abrir a porta? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: aqueles que abrem a porta são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, são aqueles que seguem Jesus, são aqueles que entregam a vida a Cristo, são aqueles que são fiéis, são aqueles que não deixam nada ultrapassar, nada atrapalhar, são aqueles que sempre estão frequentes na igreja, são aqueles que sempre se encontram. Inclusive,
americano disse que salvos são aqueles que são encontrados em reuniões de oração. Queridos, Jesus vai voltar para buscar a você, vai buscar a todos nós, mas saiba de uma coisa: se você não for fiel, se você não for comprometido, se você não entregar sua vida a Cristo, infelizmente quando Ele voltar, você não fará parte disso. Mas se você, como diz Apocalipse 2, verso 10, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tudo que você possa passar nesse mundo, você entregar a vida e você for fiel, você receberá a vida eterna na volta de Jesus. Amém? Porque Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Queridos, sabe por quê? Você tem que tomar uma decisão. Porque Jesus é sua única esperança. Não há outra esperança, só Jesus. Se você entendeu o tema de hoje, você que está aqui, você que está conosco pela internet e quer se preparar para a volta de Jesus, quer se preparar para entregar a vida a Cristo, eu convido a Evelyn que vai cantar uma música. E se você quer se preparar para esse momento do juízo, enquanto ela canta, eu queria que vocês se colocassem em pé. Todos que puderem e querem se entregar, você que está conosco pela internet, faça a sua escolha. Em nome de Jesus. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir.
motivação em manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Você que já se entregou, já se batizou, é membro da Igreja Adventista, mas encontra dificuldades e também gostaria, nesse momento, de falar: Senhor Jesus, interceda diante do Pai a meu favor, e quer se entregar, você também pode se levantar. E você que está conosco pela internet, também já fez sua escolha. Jesus vai voltar, quer você esteja preparado ou não, mas o convite é para você se preparar, porque logo, logo Jesus voltará. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor, porque nessa noite aprendemos sobre o juízo final. E nós, Senhor Deus, queremos estar preparados para a volta de Jesus. Abençoe a cada amigo, amiga que veio esta noite. Abençoe os irmãos, para que possam permanecer fiéis e possam, Senhor Deus, ser comprometidos com a tua causa. Também abençoe os amigos que estiveram e estão conosco pela internet. Por favor, abençoe para que eles possam também, Senhor Deus, fazer a sua escolha e possam permanecer fiéis a Cristo Jesus. Pai eterno, lhe pedimos essas bênçãos. E amanhã estaremos aqui para mais um estudo da tua palavra. Lhe pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe para que esse tempo seja um tema que faça uma mudança na nossa vida e que nós possamos estar salvos no dia do juízo final. Isso é o que nós lhe pedimos e é o que nós lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado pela sua presença. Você que esteve aqui na igreja, estarei à porta para cumprimentá-los. E você que está conosco pela internet, daqui a 2 minutos estaremos de volta para o vídeo chat. Portanto, aguarde aí, 2 minutos estaremos de volta. Aos demais, uma boa noite. Peraí.
Boa noite a você que nos acompanhou na nossa programação. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo chat. Agora aqui onde nós iremos responder as suas perguntas e também atender aos seus pedidos de oração. Você aí que nos acompanhou, muito obrigada pela sua participação. E daqui a pouco o pastor Marcelo estará aqui conosco para poder mandarmos abraços, atender o seu pedido de oração e também responder as suas perguntas. Quero mandar aqui também um abraço, primeiramente, para o Ricardo, de Guanambi. Ele disse que sempre nos acompanha. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação. Deus te abençoe. Deus seja louvado pela sua presença. Também para o Edson, aqui de Irecê. Deus te abençoe, Edson. Muito obrigado. Um abraço para você. Quero convidar aqui agora o pastor Marcelo, que vai estar conosco. Muito bem, chegamos no nosso vídeo chat. Deus seja louvado. Tivemos aqui muitas pessoas participando conosco, Amém. né? Graças a Deus. E já começou aí mandando os abraços. Comecei sim. Então, do Ricardo, o Ricardo. de Guanambi, que O participa. Ricardo, ele é um grande evangelista. Quando eu cheguei em Vaza do Poço para começar o meu ministério, lá estava Ricardo na igreja de Itapiranga fazendo evangelismo, né? E Ricardo, ele tem uma história interessante. Sabia que ele tacava pedras em cima da igreja? Tacava pedras em cima da igreja, mas graças a Deus hoje ele tira as pedras, né, da vida das pessoas. Amém. Ricardo, um abraço, que Jesus te abençoe. Obrigado por você estar aí participando com a gente. A Sara também lá de Portugal. A Sara, que Jesus te abençoe. Eu estou muito feliz porque Sara, ela está assistindo os gravados, né? E está aprendendo muito da palavra de Deus. Deus seja louvado e graças a Deus pela ferramenta que nós temos hoje de transmissão ao vivo pela internet, porque nós podemos alcançar pessoas que estão em vários lugares, né? Não apenas aqui na igreja, mas também você que está aí, como Sara está em Portugal, Ricardo está em Guanambi, nós temos também São Paulo, Rio de Janeiro e outros países, né? Também. Amém. Pastor, eu estava ali no chat do Face e um colega Edson, né, que eu o convidei também para estar assistindo o nosso vídeo chat, ele estava me perguntando sobre a ressurreição. Certo. Se haverá ressurreição. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, vamos lá ler 1 Tessalonicenses. Nós temos vários textos, mas vamos para aquele que vai dentro do contexto que a gente está analisando. Edson o nome dele, né? Isso. Edson, olha só, Edson. Em 1 Tessalonicenses 4, nós temos aqui, no versículo 13 ao 18, falando sobre o assunto, de que as pessoas morrem, aí envolve a volta de Jesus e também a ressurreição. Presta bem atenção. Verso 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, Jaqueline, aqui está bem claro. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós, se aceitarmos a Jesus, se cremos em Jesus, se entregarmos a vida a Ele, e se permanecermos fiel à sua palavra, nós, se caso viemos a descansar o sono da morte, nós também ali teremos ali a ressurreição, como diz a Bíblia. Então, Edson, esse texto deixa bem claro que Jesus, em sua segunda vinda, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Amém. O tema de hoje foi um tema assim, que nos traz esperança, né? Exatamente. Saber que haverá uma ressurreição, que
Também nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Todos. E, como é que se diz? Deu Sim, um branco aqui agora. deu um branquinho, né? Mas a respeito desse tema, o juízo, muitas pessoas têm medo. Mas não precisa ter medo quando você está fazendo o que é certo. Inclusive, Deus falou isso para Caim, né? Olha só, em Gênesis capítulo 4, Deus fala para Caim isso aqui, ó. Olha só. Então disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes certo, não é certo que serás aceito? Então, ou seja, se você procede certo, certamente você vai ser aceito. Você estará entre os salvos. Agora, se infelizmente, como Caim aqui tinha feito coisa errada, tinha matado o seu irmão, né? Então, claro, evidentemente, ele estava nervoso. Né? Ele estava nervoso porque tinha feito coisa errada. Então, só tem medo do juízo quem está vivendo em pecado. Verdade. Quem está vivendo em pecado. Quem não está vivendo em pecado, não tem o que temer. Não é? Verdade. Então, que Deus te abençoe, você possa estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, e assim, não precisa ter medo do juízo. E pastor, todos iremos ressuscitar, né, os que morrerem. E para que essa ressurreição, né? Qual a finalidade? Alguns irão ressuscitar, outros ficarão ainda no pó da terra. Por que disso? Muito bem. Bom, de acordo com o juízo, eles são 3 fases. A primeira fase, ela termina na volta de Jesus. Obviamente, como nós lemos o texto, Jesus vai voltar aos que morreram em Cristo. Certo? Agora, por que os vivos, ímpios, os que não se salvaram, eles vão morrer? Porque em Apocalipse capítulo 6, versículo 14, diz assim: e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-vos da face daquele que se assenta no trono, ou da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode aguentar? Então, ou seja, com a volta de Cristo, eles estão com o pecado, então o pecado não consegue ficar vivo na presença de Jesus. Então, eles perderão ali a vida, morrerão, né? E aí o que vai acontecer? De acordo com Apocalipse capítulo 20, é onde fala essa questão, Apocalipse 20, verso 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é essa quando Jesus volta. Então os salvos que estavam mortos vão ressuscitar e vão para o céu, e os vivos salvos vão ser transformados, de acordo com 1 Coríntios capítulo 50, versículo 1 em diante, vão ser transformados, né, capítulo 15, verso 50, melhor dizendo, 50 até o verso 55, e vão ser transformados e vão para o céu. E os ímpios que estavam ali vão morrer. E os mortos que não se salvaram, nesse momento eles não ressuscitam, como diz aqui Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos. E o verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com eles os 1000 anos, né? E eles só depois que terminam os 1000 anos é que eles vão ressuscitar, os ímpios. Como diz o verso 7: quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que Satanás vai ser solto de sua prisão? Porque ele vai ter quem tentar. E aí quando olha só, tanto é que aqui está mencionando implicitamente a ressurreição, porque no verso 8 diz assim: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir-os para a peleja, e o número desses é como a areia do mar. Então Satanás ele vai reunir, né? Ele vai reunir, aqui Bruno está falando, vai reunir todos os escolhidos, entendeu? E aí, meu amigo, aqui acontece então a ressurreição dos ímpios. E aí no verso 9 diz que marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida,
desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Então, essa é a fase final, quando Satanás, você quer ver? Tem um texto aqui, versículo... Aqui, capítulo 19, versículos 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, ou seja, todos os ímpios e os anjos caídos e Satanás serão jogados ali e vai ser queimado, e nunca mais o mal se levantará novamente. Amém. Então não mais se levantará o mal, mas para podermos viver eternamente com Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. E pastor, hoje o pessoal não quis aqui mandar alguns pedidos de oração, como todas as noites, né? Sim. Então vemos aí que está tudo bem. Amém. Graças a Deus. E então fala um pouquinho aí do tema de amanhã. O tema de amanhã vai ser uma sequência com o tema de hoje. Porque hoje eu falei até do livro e tal, mas não quis entrar em detalhes. Porque amanhã vai ser os livros do juízo. Então, esse tema de amanhã vai ser uma sequência do tema de hoje. Então, que você esteve conosco até agora no vídeo chat, Deus te abençoe, e que amanhã você possa estar conectado conosco para mais um estudo da Palavra de Deus, né? Amém. Muito bem. Vamos terminar com a oração? Vamos Oremos? Aproveitar e orar pelas visitas que esteve aqui conosco hoje. Exatamente. Vamos orar pelas pessoas que estiveram aqui na igreja e também aqueles que estão até agora e que estiveram conectados conosco nesta noite. Oremos. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque tivemos muitas pessoas aqui na igreja, tivemos algumas visitas que entregaram a vida ao Senhor, inclusive algumas já vão se batizar no próximo sábado. Por favor, Senhor Deus, abençoe para que nós possamos alcançar todas essas pessoas, como também esses nossos amigos que estão conosco pela internet, que estão de vários lugares desse Brasil e também em outros países. Por favor, abençoe, para que ao utilizarmos essa ferramenta, nós possamos, Senhor Deus, alcançar, e assim a esperança, possa ser colocada em cada coração, e que Jesus seja essa pessoa esperança. Esteja conosco, nos dê uma noite na sua companhia, e obrigado por essa noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para você, muito obrigado pela sua participação e companhia, e até amanhã. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor.